Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. Nós estamos iniciando o nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus, para o qual eu convido você a acalmar seu coração, dirigir seus pensamentos, a sua atenção unicamente ao nosso Senhor e abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Meu amado, mesmo em tempos de pandemia, de adversidades como nós temos vivido, é muito importante nós nunca nos esquecermos de sermos gratos a Deus pela nossa refeição, pelas nossas casas, pela nossa família, por tudo aquilo que nós temos de positivo, de bom em nossas vidas. É tudo por causa da bondade, da graça do Senhor. Por isso, eu te convido a estar cantando conosco o hino de número 14, Louvor, para nós estarmos juntos, louvando, adorando o nome do Senhor e agradecendo a Ele pelos seus cuidados, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. Entoemos juntos o hino de número 14 dos nossos hinários. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos por Jesus, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Se louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, uma oração de louvor, uma oração de gratidão pelos seus cuidados, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, bendito e poderoso Pai, nós louvamos o Teu nome, louvamos a Ti, ó Pai, porque Tu tens cuidado das nossas vidas, Tu tens realmente a cada dia trazido o atendimento às nossas necessidades. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado chuva, tem nos dado alimento, tem nos dado, ó Pai, conforto em nossas casas, tem nos dado, ó Pai, livramento em meio a toda essa pandemia. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque a cada instante das nossas vidas podemos perceber a Sua boa mão sobre as nossas vidas. Santo Deus, somos gratos porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor continua nos abençoando através de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua graça sobre as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, nós leremos apenas o versículo de número 23. Romanos 3, 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Meu querido, algo que muitas pessoas têm tentado obscurecer ou de alguma forma esmaecer diante dos nossos olhos é que de fato nós somos pecadores e devemos satisfação dos nossos pensamentos, ações e palavras diante de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo, em conformidade com a lei do Senhor, é considerado pecado. E é necessário nós estarmos nos arrependendo, confessando a Deus e mudando a nossa postura. Por isso, te convido a fechar os seus olhos, fazer uma oração, ainda que de forma silenciosa, confessando a Deus os seus pecados, as suas transgressões. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito e poderoso Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, agradecidos porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas transgressões e reconhecemos também que através de Cristo Jesus nós temos o perdão para cada um desses pecados, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome porque Tu enviastes Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Somos gratos, ó Pai, porque através do Seu Filho nós temos o perdão para os nossos pecados. Continue, ó Pai, colocando em nossos corações a percepção do quão nós somos pecadores e do quanto o Senhor usa de graça e misericórdia para com as nossas vidas. Continue nos abençoando, ó Pai, e nos fazendo perceber o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos cuidados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Eu convido você, que puder, a estar se colocando de pé mais uma vez e junto conosco, entoando agora um cântico espiritual para nós darmos continuidade ao nosso louvor e à nossa adoração ao nosso Deus. De vez em quando eu sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. La la la, la la la.
Amém, meu querido. É um prazer podermos juntos estar louvando o nome do Senhor. Mesmo eu aqui e você na sua casa, juntos estamos louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Para a nossa meditação nessa noite, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos novamente, porém agora no Salmo de número 1, e acompanhar comigo a leitura, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Feche seus olhos, peça ao Senhor que essa palavra fale aos seus corações, e vamos juntos estar orando. Santo Deus, bondoso e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante no qual acabamos de ler a sua palavra e pedimos, ó Pai, que estejas falando aos nossos corações. Nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito para que possamos nos adequar à sua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. É interessante nós observarmos o quanto nós somos ávidos por algum tipo de separação ou de segregação. Seja por quem prefere Toddy a Nescau, quem prefere o Cristiano Ronaldo ao Messi, e o pior de todos, aqueles que falam biscoito ou falam bolacha. Porém, nessa oportunidade, eu quero falar com você a respeito de uma separação muito mais séria e importante do que essas. A separação que existe entre o céu e o inferno. E qual caminho nós temos tomado para as nossas vidas. É interessante nós observarmos como o livro dos Salmos não foi escrito por uma única pessoa em nenhum curto período de tempo. Foi escrito num período de mais ou menos 700 anos. E eram salmos, cânticos destinados a estarem realmente guiando o povo no momento de adoração, o povo israelita nos seus momentos de adoração. E o Salmo 1 é um salmo muito importante dentro desse livro, porque ele vem exatamente mostrar aquilo que hoje nós muito desejamos. Quer saber como viver bem, como sermos felizes, e realmente prepara as nossas mentes para estarmos absorvendo o conteúdo dos demais salmos. E nessa noite, nessa oportunidade, eu gostaria de meditar com você a respeito de como realmente o homem é responsável pelo caminho que ele toma. Você é responsável pelo caminho que você deseja, decide estar caminhando. E nós vamos ver de forma bem clara a respeito dos dois caminhos disponíveis para nós estarmos caminhando, para nós estarmos traçando as nossas vidas. O primeiro desses caminhos é o caminho da vida. Os versículos de 1 a 3 nos mostram como este caminho, como realmente ele é. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O primeiro caminho é o caminho da vida. É incrível observarmos, meus irmãos, como hoje muito se fala a respeito de verdadeira felicidade, de intimidade com Deus e dos métodos, os caminhos para, de fato, nós alcançarmos isso. E quando nós paramos para observar, meus irmãos, nós percebemos que, de fato, isso é muito importante, mas não é de qualquer modo. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todas as formas de buscarmos que nos conectam a Deus. E é justamente sobre isso que esses primeiros versículos nos falam. Bem-aventurado é uma expressão que significa feliz, agraciado, é aquele que se sente realmente muito satisfeito. Ou você pode substituir bem-aventurado por feliz sem problema nenhum. Por isso, quando nós lemos bem-aventurado o homem, o salmista está dizendo exatamente que para ser feliz, para de fato estar satisfeito na vida, é muito importante você ter algumas características que são narradas nesse primeiro versículo. Quando nós olhamos isso, nós vimos o que Calvino nos explica a respeito exatamente de, para sermos felizes e estarmos em conexão com Deus, é importante nós nos afastarmos das práticas ímpias, ou de estarmos em conluio com todos aqueles que vivem de maneira ímpia pela vida. Estes, os ímpios, não nos dizem para nos afastarmos de Deus. Eles não chegam para você e dizem, afaste-se do Senhor, largue o seu Deus. Mas de forma bem prática,
através de maus conselhos. Aos pouquinhos vão te convencendo a ceder aqui, a ceder ali, e ir se afastando, e se distanciando da presença de Deus, se distanciando realmente daquilo que traz prazer ao seu Senhor, ao Deus da sua vida. Eles nos ensinam através de maus conselhos a termos prazer em coisas que não trazem prazer de fato para as nossas vidas. Aos poucos eles vão fechando os nossos olhos, nos fazendo realmente adorarmos, buscarmos coisas que não servem para nos trazer prazer de vida, para nos trazer felicidade de fato. Eles vão nos ensinando a realmente a caminhar como eles caminham. E o conselho pode ser entendido de uma forma bem direta, como realmente a prática de estarmos aluindo, estarmos concordando com aquilo que eles nos ensinam, que é errado, aquilo que eles nos ensinam, que contraria a palavra de Deus, a lei do Senhor para as nossas vidas. Significa, meus irmãos, que o conselho dos ímpios não é algo escancaradamente mal, mas é a maldade maquiada, é a perversidade ainda não escancarada, mas dentro do coração. É a maldade no coração, mas ainda não verbalizada. É maquiada, ainda não está exposta como realmente ela é. Não é demonstrada como realmente ela é. É a maldade no coração, mas maquiada na verbalização. E quando nós passamos a de fato estarmos entendendo isso, meus irmãos, nós percebemos que aluir ao conselho dos ímpios e estar caminhando com eles é de fato nós estarmos espontaneamente caminhando no erro, naquilo que o nosso Senhor já declarou, já nos mostrou que não é adequado, não é permitido, não é instruído para as nossas vidas. É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Caminhar com aqueles que de fato amam o erro nos faz estarmos sendo associados a essas pessoas. Os ímpios, assim que ganham a nossa simpatia, a nossa atenção, assim que percebem que nós estamos caminhando onde eles estão nos ensinando a caminhar, eles então começam a nos ensinar a termos prazer nesse estilo de vida, a termos prazer nessa forma como eles vivem. E nós podemos perceber isso exatamente quando nós olhamos os versículos que nós acabamos de ler, nos quais nós percebemos exatamente o ímpio, através do seu conselho, através do seu caminhar, nos ensinando a termos prazer nas coisas que não nos dão prazer, nos ensinando a estarmos abraçando conselhos, que são conselhos que não trazem realmente vida para a nossa forma de viver, para o nosso estilo de vida. É a maldade, é a impunidade, é a forma ímpia de viver, de forma escancarada, de forma realmente exposta para as nossas vidas. Porque, de fato, uma vez que já ganharam nossa simpatia, não tentam mais maquiar, não tentam mais esconder o que de fato eles desejam, o que de fato alegra os seus corações, o que de fato é o Senhor sobre as suas vidas. Você passa a viver da forma como eles vivem e passa a ter prazer nisso. O seu coração já passa a estar corrupto e está tendo prazer na corrupção diária. Por isso, a expressão assentar é a finalização exatamente desse entendimento, porque denota exatamente a atitude de uma vez concordando com tudo o que eles estão dizendo e fazendo, você está desejoso de continuar e permanecer nisso, não se afastar, não de forma alguma estar se afastando disso. Por isso, o assentar é o resultado de estar continuamente nesse hábito, nesse costume, nessa prática de estar desagradando a Deus. Assentar-se com aqueles que desagradam a Deus é estar declarando que você concorda e você endossa tudo o que eles estão pensando, tudo o que eles estão fazendo e tudo o que eles declaram a respeito de Deus. Você não se importa mais de fazer o que eles fazem, falar o que eles falam e pensar como eles pensam, e você tem prazer em viver assim. Você de fato está assentado, está fazendo parte dessa comunidade que desagrada o nome do Senhor. O meu pai, sempre que ele ia dar um sermão e dar uma bronca em meus irmãos e eu, ele começava dizendo o seguinte: não é para vocês repetirem isto, porque é o costume do queixo, ou o costume do cachimbo, que entorta o queixo. É para você interromper esse tipo de atividade, porque senão você não vai conseguir depois se desvencilhar dela, porque é o costume do cachimbo que de fato entorta o queixo. Meus irmãos, aqueles que de fato caminham pelos caminhos que não devem caminhar e acham que em algum momento vão poder realmente abandonar o pecado porque eles têm controle sobre isso, são pessoas que estão completamente equivocadas, completamente erradas, completamente equivocadas no sentido de que deveriam viver, da forma como deveriam estar levando as suas vidas. Por isso, meus irmãos, quando nós observamos isso, nós vemos que o escárnio,
que é a declaração maior de repulsa, de realmente pouco caso com as coisas de Deus e pela forma como viver agrada a Deus, o escárnio, estar sentado com essas pessoas que praticam esse escárnio, é realmente estar dizendo que você tem prazer nas coisas que Deus declarou que não deveriam trazer prazer ao seu coração. Por isso, meus irmãos, os escarnecedores se portam como pessoas que de fato não têm preocupação alguma com relação ao castigo, com relação à punição divina que virá sobre as suas vidas. Inclusive, se portam como se não existisse essa punição, como se não existisse esse castigo sobre as suas vidas. Por isso, meus irmãos, quando nós de fato entendemos que o escárnio, o pouco caso, o deboche pelas coisas de Deus, realmente é uma participação, uma postura que o cristão não deve abraçar para si, nós percebemos que isso poderia ser evitado lá no início, em não cedermos aos conselhos dos ímpios, em não estarmos concordando com aquilo que eles nos instruem e não estar de acordo com a palavra de Deus. O remédio para isso, o remédio para não estar sendo seduzido e levado a estar caminhando como os ímpios caminham, vivendo como os ímpios vivem, pensando como os ímpios pensam, é claramente como o versículo de número 3 nos instrui, o versículo de número 2 e 3 nos instrui. Observe, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A solução, meus irmãos, o remédio que o salmista nos apresenta é o meditar na lei do Senhor. É você a cada instante estar realmente desejoso de estar absorvendo o máximo de instrução possível que a palavra de Deus nos passa, que a palavra de Deus nos fornece. É você desejar muito mais a sabedoria vinda da palavra de Deus do que a sabedoria vinda, ou a falta de sabedoria vinda das palavras dos ímpios. É muito semelhante, meus irmãos, ao que os bovinos fazem ao estarem ruminando. Durante o dia eles comem, absorvem o máximo de nutriente possível do alimento, e durante a noite, quando eles não estão mais ingerindo alimento, eles devolvem este alimento para estarem mastigando novamente e absorvendo o máximo de nutriente possível. É comer, é digerir, é absorver e estar colocando realmente novamente para estar sendo apreciado, para estar sendo absorvido os nutrientes deste alimento. Meditar, meus irmãos, envolve nós diariamente estarmos desejosos por estar, de fato, nos alimentando da palavra através da leitura, entendendo o que está escrito, colocando em prática em nossas vidas e voltando a ler, voltando a entender, praticando, voltando a ler, voltando a entender e praticando. Quando nossas mentes, de fato, estão cativas à palavra de Deus, não sobra espaço, meus irmãos, para nós sermos seduzidos pelas instruções daqueles que não servem a Deus. Quando de fato as nossas vidas estão realmente caminhando pelo sentido que agrada a Deus através da meditação da palavra do Senhor, não sobra espaço para sermos seduzidos pelas pessoas que não agradam a Deus. E o versículo de número 3 nos mostra exatamente que ninguém pode agradar a Deus sem ser da forma como Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. Não são as nossas concepções, não são as nossas opiniões que definem o que Deus gosta ou não gosta. O próprio Deus já estabeleceu na sua palavra o que traz prazer, o que o glorifica e o que de forma bem escancarada, de forma bem objetiva, ele detesta e abomina. Não podemos agradar a Deus senão quando nós obedecemos a sua lei, como mais uma vez Calvino pontua. Somente quando a lei do Senhor é obedecida é que o Senhor de fato ele é agradado, de fato ele é glorificado. Eu não sei se você já parou para observar uma planta bem à beira do rio, uma árvore bem frondosa, bem à beira do rio, bem às margens do rio. Se você nunca teve o prazer de ver, eu vou te explicar como é que funciona. Essa árvore durante todo o ano tem a sua folhagem verde. Não é porque chove mais à beira do rio do que nos outros lugares, não é por isso. É porque as raízes dessa planta estão tão profundamente enraizada na terra, a ponto de estar sendo nutrida diretamente pelas águas do rio. E constantemente ela é alimentada, constantemente é levada a ter os nutrientes adequados para estar vivendo. Então, não importa se é a época de ter folha verde ou não, a folhagem continua verde porque continua tendo os nutrientes adequados para continuar vivendo, para continuar realmente sendo fortalecida em meio a esses problemas, em meio a essas adversidades.
O sentido é que essa planta é nutrida pelas suas raízes. E a palavra de Deus vem colocar exatamente que o cristão deve ter essas raízes, não no sentido literal, mas no sentido de onde vem o alimento para nos nutrir, de onde vem o alimento para nos manter firmes em relação às adversidades, em relação aos problemas das nossas vidas. Aqueles que não servem a Deus não têm capacidade de desenvolver essas raízes. Porém, aquele que de fato serve ao Senhor tem essas raízes através de Cristo Jesus. Tem as suas raízes na palavra de Deus, através da regeneração que recebeu em Cristo Jesus. É uma perpetuação de saúde e resultado prático para a vida. Tanto que a ideia de produzir fruta é exatamente isso. Você adquire os nutrientes necessários, puxados, sugados através da raiz, e você, após ter a nutrição adequada, irá produzir de acordo com a nutrição que você recebeu. Por isso, se você medita na palavra de Deus, se a sua mente é cativa à palavra de Deus, se você pensa, fala e faz aquilo que realmente está de acordo com a palavra de Deus, o resultado não pode ser outro, meu irmão. O resultado não pode ser outro, minha irmã. O resultado é claramente estarmos vivendo da forma como agrada a Deus. Não existe de forma alguma qualquer possibilidade de nós estarmos firmes longe da presença do Senhor. As raízes, como eu narrei, quanto mais profundas, fazem com que a planta que está sendo sustentada por essas raízes resista às mais diversas adversidades. Faz com que ela possa, mesmo em meio à seca, continuar firme. Mesmo em meio aos ventos fortes, está continuando firmada, imóvel naquele lugar. A raiz realmente determina que a planta será firmada naquele local ou será levada pelas adversidades, pelas intempéries da vida. O cristão, quando de fato ele é nutrido pela palavra de Deus, ele recebe do próprio Senhor a capacitação para continuar firme, mesmo com as dificuldades que assolam a sua vida. Assim como nós aprendemos durante a semana, no nosso vídeo de terça-feira, quando nós de fato estamos firmados no Senhor, a palavra dele nos dá a capacidade de termos paz em meio aos problemas, de termos tranquilidade, mesmo quando todas as coisas parecem desmoronar diante de nós. De fato, nos capacita a estarmos firmes, mesmo quando todas as circunstâncias aparentam nos mostrar que nós precisamos ou devemos nos afastar da presença de Deus. O homem, de fato, só tem paz, só tem essas raízes, quando de fato está firmado no Senhor. Somente através de Cristo Jesus, a fé em nossos corações é gerada a ponto de nós podermos resistir às dificuldades. A pandemia que nós temos enfrentado, meus irmãos, só pode ser vencida em relação ao medo em nossos corações quando de fato o nosso coração está completamente firmado no Senhor. Quando a palavra de Deus está tão profundamente inserida em nossos corações a ponto de nos fazer, mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, estarmos confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somente com o nosso coração firmado no Senhor, essa possibilidade é real. Essa realidade realmente está presente em nossas vidas. Somente com os nossos corações firmados no Senhor, nós podemos resistir a essas dificuldades. Pela fé, meus irmãos, as raízes do homem são firmadas na palavra e na consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Uma vez os nossos corações nutridos pela palavra, é impossível nós sermos vencidos pelas dificuldades. É impossível nosso coração ser realmente seduzido pelas novidades que aparecem. É impossível, de fato, más notícias atemorizarem os nossos corações. Por isso, é muito importante nós entendermos que as raízes, de fato, é o que fazem a árvore continuar firme, mesmo em meio às dificuldades. São as raízes da fé que nos proporcionam a firmeza, mesmo em meio às dificuldades da vida. Você já tem essas raízes na sua vida? De fato, você está com o seu coração enraizado na palavra de Deus, na presença do Senhor, a ponto de confiar? Você, de fato, tem essas raízes na sua vida? O que tem sustentado o seu viver? O que tem sustentado a sua vida, a sua família? O que, de fato, tem feito com que você continue crendo que o amanhã será melhor? O que, de fato, tem norteado a sua vida? O que guia as suas opiniões? O que guia realmente as suas ações? Tenha fé no Senhor, ande pelo caminho da vida, ande pelo caminho que agrada ao Senhor e experimente estar sendo fortalecido pelo coração enraizado na palavra de Deus.
para ter realmente um coração que é fortalecido, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas que a vida oferece. Confie no Senhor, ande pelo caminho da vida e seja fortalecido e sustentado pelo nosso Deus. Além desse caminho da vida, o texto nos fornece um outro caminho, o segundo caminho que nós podemos perceber, que é nos versículos de 4 a 6, que diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O segundo caminho que nosso texto nos narra, que nos fornece, e pelo qual nós somos responsáveis se trilharmos, é o caminho da morte. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos como algumas vezes nós nos sentimos injustiçados diante de Deus por vermos o ímpio prosperando enquanto nós estamos sofrendo. Você tem uma coisa que de fato faz o nosso coração muitas vezes passar por tribulações, é estarmos sofrendo e sendo servos de Deus, e o ímpio, longe de Deus, está prosperando na sua vida. Achamos isso injusto, achamos que é errado eles estarem felizes enquanto nós estamos sofrendo. Porém, a palavra de Deus, em várias circunstâncias, em várias passagens, vai nos mostrar que é uma felicidade totalmente infundada. E aqui ela explica um pouco melhor a respeito dessa falta de fundamentação, ou da falta de continuidade dessa alegria do ímpio, dessa prosperidade que o ímpio vive. Por mais que ele aparente ser fecundo, por mais que ele aparente realmente estar com vida, é algo provisório, meus irmãos. É algo que não tem duração. Nós vimos nos versículos anteriores que o que faz a planta continuar verdejante são as suas raízes sendo nutridas pela água. E aqui nós vemos exatamente a falta dessas raízes, fazendo com que o ímpio não perdure na sua prosperidade, na sua felicidade, enquanto passar por adversidades, enquanto passar por problemas. Eles não têm resistência à ausência da prosperidade, à ausência realmente da bonança nas suas vidas. Não tem qualquer tipo de perspectiva de continuarem vivendo com felicidade quando eles passam por adversidades, por problemas, por dificuldades em suas vidas. A comparação que é feita aqui é exatamente do homem infeliz, em relação ao homem feliz dos versículos de 1 a 3, porque ele realmente é nutrido e sustentado pelo Senhor. O homem que vive distante dos caminhos de Deus é um homem que de fato não tem raízes para fazê-lo se sustentar, para fazê-lo realmente estar firme diante das adversidades, dos problemas da vida. Não possui raízes profundas o suficiente para resguardá-lo de ser arrancado diante dos ventos das dificuldades. E é justamente por isso, meus irmãos, que a comparação usada para distanciar claramente o ímpio daquele que tem raízes na presença do Senhor é da palha, da sujeira, daquilo que está junto dos grãos, aquilo que realmente é indesejado, aquilo que serve apenas para ser retirado, apenas serve para estar trazendo algum tipo de prejuízo para aquilo que é valioso, para aquilo que realmente tem um valor inestimável para aquele que é dono de todas essas coisas. É exatamente por isso que essa palha, ela serve apenas para ser separada. Essa sujeira, ela serve apenas para ser separada daquilo que de fato é valioso para a pessoa que usará o cereal, usará esses grãos. Eu me lembro bem a respeito disso da minha avó, quando ela ia preparar o feijão antes de cozinhá-lo. Ela ia separá-lo, catá-lo, não sei como você se refere na sua região, mas ela ia catar o feijão e era uma quantidade bem grande. Então o que ela fazia? Deitava o feijão ainda misturado com a sujeira na peneira e ia ajoelhando o feijão, revolvendo ele na peneira, e a ação que ela fazia, por mais simples que fosse, era muito eficaz. O ato de estar ajoelhando, revolvendo o feijão em meio àquela sujeira sobre a peneira, fazia com que o vento fosse levando completamente toda a sujeira, toda a palha, tudo aquilo que não tinha peso, era levado embora. E os grãos de feijão, pelo peso superior à da palha, da sujeira, permanecia em meio à peneira, permanecia sobre essa peneira. E, meus irmãos, quando nós paramos para observar isso de uma forma bem clara, nós vemos que as dificuldades fazem com que o ímpio, fazem com que ele passe por momentos desagradáveis, momentos que de fato ele não tenha noção do que fazer, de como fazer. Faz com que ele não tenha segurança, não tenha perspectiva, não tenha esperança quanto ao futuro. Pela ausência de peso na sua vida, pela ausência de raízes para o firmar, ele não sabe o que fazer quando seus recursos vão embora, quando a sua riqueza se esvai,
quando a sua segurança de fato não existe mais. É diante disso, meus irmãos, que nós vimos que nós não podemos permanecer com os ímpios no sentido de continuar vivendo como eles vivem, porque eles estão completamente fadados a estarem enquanto permanecerem nesse caminho, vivendo uma felicidade vazia, vivendo uma felicidade que não perdura, uma felicidade que tem data de validade, uma felicidade que, por mais que aparente ser contínua, ela não pode permanecer para sempre, porque ela não perdura enquanto as dificuldades não chegarem. Quando a dificuldade chega, a felicidade do ímpio vai embora, porque a sua segurança é apenas nele mesmo, é apenas na sua riqueza, é apenas na sua prosperidade. Por isso a comparação é que eles são formosos somente enquanto não vem a seca, somente enquanto não vem o vento da dificuldade, somente enquanto eles não são assolados pelas intempéries da vida. Justamente por isso, o nosso texto nos mostra a respeito da importância de nós não nos associarmos aos ímpios, de não estarmos concordando com a sua forma de pensar, viver e de falar. É justamente por isso que o juízo final, como é narrado nos versículos 5 e 6, demonstrarão o homem de palha e as suas obras de palha, tudo aquilo que não é proveitoso diante do Senhor, tudo aquilo que não honra o nome do Senhor, será revelado no juízo final. E nesse momento, meus irmãos, não haverá mais qualquer tipo de possibilidade de haver associação entre o ímpio e aquele que serve ao Senhor. Chegará um momento no qual estarão completamente separados, e essa associação jamais será novamente possível. Como Jesus narra em Mateus 13, 23 a 30, a respeito da parábola do joio e do trigo, que no momento da cega não há possibilidade de confundir mais o trigo e o joio, no momento no qual Cristo voltar, no momento no qual, de fato, o nosso Senhor Jesus retornar para nos buscar, não haverá qualquer possibilidade daqueles que caminharam no caminho da morte, daqueles que permaneceram ímpios, se voltarem ao Senhor e caminharem pelo caminho da vida. Meus irmãos, aqueles que vivem pelo caminho da morte, aqueles que vivem como os ímpios, são como a sujeira junto a esse feijão, sobre essa peneira, sendo levada pelo vento, sendo levada pelo sopro das dificuldades. Somente aqueles que têm um peso, a raiz através do Espírito Santo de Deus, somente aqueles que foram lavados e comprados por Cristo Jesus, podem permanecer firmes diante das dificuldades. Podem realmente aguardar que no futuro não virá o castigo, mas virá realmente a promessa ou a concretização da promessa de uma vida eterna com o nosso Deus, de uma vida eterna com o nosso Senhor, uma vida eterna de paz, felicidade e prosperidade para as nossas vidas. Até lá, o ímpio aparentemente viverá em uma felicidade constante, mas assim que as dificuldades chegarem, a felicidade dele se esvairá, a felicidade dele deixará de continuar. Um famoso adágio popular que nós temos nos diz que nem tudo o que reluz é ouro, e serve para nós entendermos que nem todo aquele que parece estar seguro, de fato está. Só há uma segurança, meus irmãos, e a segurança é Cristo Jesus em nossos corações. Quando as dificuldades chegam, não importa quantas propriedades você tenha, não importa a sua riqueza, se é uma adversidade muito difícil, por mais redundante que seja a expressão, se é uma adversidade bem intensa, haverá uma possibilidade de você não ter recursos o suficiente para poder estar vencendo, para poder estar resistindo a ela. Pare e pense. Nós estamos vivendo agora uma pandemia do coronavírus, onde ricos não têm cura, onde pobres não têm cura, onde ninguém consegue, pela sua própria força, acreditar que vai estar melhor amanhã, porque pela nossa própria perspectiva é impossível nós crermos numa melhora. Mas todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente, em seus corações, para cada um de nós, meus irmãos, que servimos a Deus verdadeiramente, em nossos corações devemos ter a perspectiva de que amanhã será melhor, porque Deus permanece no controle. A raiz do nosso coração na palavra de Deus nos assegura que Deus permanece no controle e tudo faz para a sua glória e para o nosso próprio bem e para o nosso bem. É importante, meus irmãos, nós percebermos isso e entendermos que no retorno de Cristo Jesus, o joio não permanecerá com o trigo não poderá ser confundido mais com o joio, e essa separação será eterna, será uma separação de fato eterna. Todo aquele que anda pelo caminho da morte se torna responsável diante do Senhor. Todo aquele que deseja continuar no caminho que afasta-o da presença de Deus e assim permanecer até o dia da sua morte,
será indesculpável diante do Senhor. Não terá como apresentar desculpas, não terá como apresentar qualquer tipo de justificativa diante do nosso Deus. Não há um terceiro caminho, não tem uma via média. Ou você vive no caminho que desagrada a Deus, ou você vive no caminho que agrada a Deus. Somente um destes caminhos promete estar levando a paz e esperança no futuro, e é o caminho que agrada a Deus. O caminho de morte só leva à morte, desespero e falta de expectativa, de vida, de esperança para o futuro. Só há condenação, só há punição, aguardando aqueles que morrerem caminhando por esse caminho. Se você escolher andar por um, você será responsável pela sua escolha e terá que assumir as consequências destes caminhos. Se você escolhe o da morte, terá consequências. Se você escolhe o da vida, você terá consequências. É importante nós sabermos por onde temos andado e sabermos qual será realmente o destino das nossas vidas. Por isso, meus irmãos, quando nós entendemos o versículo de número 6, se torna ainda mais clara essa separação e a seriedade de nós estarmos vivendo e do caminho que nós temos escolhido para estarmos vivendo. Observe, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia do verbo conhecer em português é de tomar conhecimento, tomar existência. Mas no original, no hebraico, essa palavra traduzida para a nossa língua como conhecer, a palavra ivoreia, tem um sentido realmente de prazer, de relacionamento, de amar. Deus tem prazer na forma como o justo vive diante dele, mas abomina completamente a forma como o ímpio tem levado a sua vida. Tanto que a expressão perecerá, o verbo perecer no futuro, realmente dá a ideia de que realmente é algo que trará uma destruição tremenda para a vida dessa pessoa que continuar neste caminho. Por isso, meus irmãos, não nos enganemos. Não existe qualquer promessa de uma via média entre o caminho da vida e o caminho da morte. Se você caminhar pela morte, aguarde morte. Se você caminhar pelo caminho da vida, aguarde uma vida eterna com o Pai. Não existe uma via média, não existe um terceiro caminho. E aqueles que morrerem no caminho da morte não poderão mais ter qualquer tipo de perspectiva de melhora para suas vidas. Por isso, ou você é aprovado e comprado através de Cristo Jesus, ou você é reprovado por Deus e é condenado para o sofrimento eterno, junto de todos aqueles que permaneceram no caminho da morte. Ou você é comprado, resgatado por Cristo Jesus e aprovado por Deus, ou é condenado para viver eternamente, sofrendo e pagando o preço de caminhar por este caminho que conduz à morte. Por isso, meu irmão, não seja um dos perversos que serão realmente condenados, que serão realmente julgados e condenados no juízo eterno. Seja um dos que foram alcançados, comprados por Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, da forma como você tem vivido. Abandone o caminho dos ímpios e seja um dos justos comprados por Cristo Jesus. Não permaneça no caminho da morte. Não permaneça no caminho da morte. Todos os homens, eles nascem pecadores, nascem ímpios, como a palavra de Deus nos narra. Mas nem todos morrem dessa forma. Você não escolhe a forma como você vai nascer, mas você é responsável pela forma como você vai morrer, pela forma com a qual você se porta até o dia da sua morte. Você não precisa morrer no caminho dos pecadores. Abandone este caminho. Abandone esse caminho de incertezas e de falta de segurança e venha para o caminho da vida. Venha para o caminho que gera vida nos nossos corações. É importantíssimo entendermos que somente podemos abandonar o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios, através de Cristo Jesus. Não é a religiosidade, não é a igreja que nos capacita a abandonarmos este caminho e irmos para o caminho que agrada a Deus. É sermos comprados por Cristo Jesus e regenerados pelo Santo Espírito de Deus. É importante nós entendermos que somente em Cristo Jesus, de fato, há esperança para as nossas vidas. Somente em Cristo Jesus, de fato, meus irmãos, nós podemos ter esperança mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Somente em Cristo Jesus, nós podemos estar seguros que as nossas vidas estão sendo bem cuidadas, que nós estamos sendo protegidos e que Deus está no controle de todas as coisas. Para termos felicidade de fato, para a nossa felicidade não ser uma felicidade predatada, com data de validade, é importantíssimo nós entendermos que a felicidade só existe em Cristo Jesus. Que a felicidade realmente ela só se mantém em Cristo Jesus. Que a felicidade de fato, ela só existe quando nós nos satisfazemos em Cristo Jesus.
Nós ensinamos constantemente para as crianças alguns cânticos, e tem um deles que é bem maravilhoso, porque ensina que o coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente, porque ele não é triste, nem zangado, nem é assustado, de forma alguma é conturbado. Quando nós, de fato, meus irmãos, somos alcançados por Cristo Jesus, nós temos paz, temos tranquilidade, e nós temos vida e felicidade em nossos corações, porque nós estamos agora, não mais no caminho dos ímpios, não mais no caminho dos pecadores e escarnecedores, mas no caminho daqueles que são comprados e redimidos por Cristo Jesus. Através do agir do Espírito Santo em nossos corações, nós podemos então agradar a Deus. Os nossos corações podem produzir essas raízes pela fé, que nos capacitam a estarmos firmes, mesmo em meio às dificuldades. Fora de Cristo, nós somos como a palha que o vento dispersa, nós somos como a sujeira que é separada dos grãos, do cereal, daquilo que realmente é proveitoso. Fora de Cristo, não há perspectiva de melhora para as nossas vidas, não há perspectiva de futuro, não há perspectiva realmente de bênção sobre as nossas vidas. Sem Deus, nós somos completamente largados no mundo, no sentido de não termos direção, de não termos no que nos agarrar. Semelhante a uma pipa que é cortada e ela agora está voada e não tem como realmente esperar a não ser a queda. Não tem controle para onde vai. A única certeza é que cairá. Volte-se ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e faça parte da congregação dos justos. Volte ao Senhor, mude a forma como você tem vivido e experimente o que é ter vida, o que é ter paz, o que é ter felicidade de fato. Volte ao Senhor. Hoje é tempo de mudar a sua vida. Hoje é tempo de reconciliar-se com o Senhor através de Cristo Jesus. Hoje é tempo de fato, mudarmos as nossas vidas. Arrependa-se dos seus pecados, mude a sua vida, entregue a sua vida completamente ao Senhor Jesus e veja como a felicidade reinará na sua vida, não pela ausência de problemas, mas pela perpetuação do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Volte para o caminho da vida, caminhe pelo caminho que de fato traz vida ao seu coração e veja como a felicidade estará na sua vida, mesmo em meio à seca, mesmo em meio ao coronavírus, mesmo em meio às outras adversidades da vida. Você poderá continuar confiando que Deus está cuidando de você e da sua família. Que Deus te abençoe. Que assim você seja na presença do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, nós vamos estar orando, pedindo a Deus para estar colocando essa palavra em nossos corações de forma realmente eficaz, que nós possamos ser capacitados a estarmos colocando em prática. Logo após nós estaremos impetrando a bênção apostólica e assim encerrando o nosso culto nessa oportunidade. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, porque nós sabemos que somos fracos, sabemos, ó Pai, que somos incapazes de controlar as nossas vidas, somos incapazes de manter-nos firmes diante das adversidades. E é por isso que nós pedimos, ó Pai, fortalece a nossa fé, Senhor, fortalece o nosso caminhar, faz com que os nossos joelhos que já estão trôpegos, os nossos passos que já estão vacilantes, sejam firmados no Senhor pela nossa confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Santo Pai Celeste, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão orando nesse instante, sejam eles, ó Pai, alcançados por essa palavra. Que a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas, surta efeito, ó Pai. Tire todo o medo, toda a agonia, todo o desespero, ó Pai, dos corações que pertencem ao Senhor. E se alguém que ainda não pertence ao Senhor está ouvindo essa mensagem, alcance esse coração, ó Pai. Permita que essa pessoa desfrute da doce presença do Senhor, do doce cuidado que o Senhor tem disponibilizado a cada um de nós através de Cristo Jesus. Que o seu Filho Jesus, ó Pai, realmente seja perceptível a essas pessoas e que elas possam viver não mais no caminho da morte, mas no caminho da vida. Santo Pai Celestial, nos capacite nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de problemas que nós temos vivido, nessa pandemia do coronavírus que nós temos enfrentado, ó Pai. Nos capacite a estarmos firmados no Senhor. Faça-nos lembrar, ó Pai, realmente que o Senhor está cuidando de nós, está no controle de todas as coisas, Senhor. Todo coração que está apertado, todo coração que está angustiado, todo coração, ó Pai, que realmente está aflito nestes momentos. Que esses corações sejam, ó Pai, penetrados pela sua palavra e o seu Santo Espírito traga a paz que excede todo entendimento. Nos capacite, Senhor, a estarmos vivendo da forma como agrada ao Senhor, da forma como traz prazer ao Teu nome. Nos capacite a vivermos como realmente o Senhor deseja. E todos aqueles que estão caminhando pelo caminho da morte, que o Senhor os traga para o reino da luz, para o caminho da vida, Pai. Nos abençoe, Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos
hoje e sempre. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos que estão reunidos e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe sua vida e tenha uma excelente semana, debaixo dos cuidados, debaixo da proteção do Senhor. E assim você viva, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.